ser ou não ser radiestesista? Por que a pergunta? É claro que quem nasceu com dom, quem é autodidata nessa área, não pensaria nessa pergunta. Mas com o passar, o tempo, ele descobre um outro mundo, um outro lado, que entra a questão de cobrar ou não cobrar. Aí essa passa a ser a questão. Essa foi uma pergunta que eu fiquei em conflito muitos anos, e passa a ser que a conclusão seja lógica. Mas o que atrapalha mais são os comentários, as atitudes de outras pessoas que cobram pela radiestesia. Você escuta muito comentários a respeito disso. Uns dizem que não há problema em cobrar, a maioria fala que não há problema em cobrar. Será? Aí vou entrar num lado espiritual da coisa. Quando se cobra, não somente na radiestesia, como qualquer outro oráculos, e quando você não cobra. A conclusão é tão simples, mas que a gente matuta, leva até um tempo, E para mim ficou nesse sentido assim. Você que pagou por um curso, eu acho que você pode cobrar porque você pagou para aprender. Então, nada mais lógico se cobrar, né? Mas aí fica uma outra pergunta. Será que fica uma radiestesia pura? Não tem uma interferência extrafísica? Será que ela é uma coisa automática? Ela é uma coisa sem interferência? Ela é, como diz, no grosso modo, um instrumento pêndulo que vai captar um magnetismo X, ou da Terra, ou do que se está pesquisando, um solo com água, ou uma pessoa desaparecida, um objeto escondido, uma pessoa desaparecida, um instrumentinho que você aperta o botão, você programa, configura e pô! Será? Vamos fazer pensar que ela não sofre alguma energia extrafísica além do normal ou do natural? Porque, veja bem, pelo menos as experiências que eu fiz, eu percebi e cheguei a essa conclusão que quem vai ajudar o próximo, principalmente na área de saúde ou na área espiritual, como são aqueles problemas de obsessores, perseguições, antimagia, desfazer trabalho de feitiçaria dessa pessoa, essa linha aí, não convém cobrar. Eu sei que tem gente que cobra, principalmente os pais de santo cobram, e uns dão a desculpa que é para o santo. Essa é a pior de todas. Outros dão umas desculpas assim, mais plausível, vamos dizer assim. Não, eu tenho despesa com a luz, eu tenho despesa com a água, eu tenho que comprar vela, eu tenho que comprar isso, comprar aquilo, para sustentar pelo menos isso.
que a minha parte eu não cobro. É um mundo material que tudo vive em função do dinheiro. Não adianta aparecer um artista que diga, os gurus da vida, eu vivo espiritualmente, não preciso do mundo material, não preciso das coisas materiais deste mundo. Mentira, porque tudo tem a ver com o sentido do dinheiro. É claro que, vamos dizer assim, não são os gananciosos, é claro que não são os interesseiros, não são os de fachada, mas dizer puramente que o cara vive nesse mundo e não é materialista, aí já pode ligar o desconfiômetro, que tem uma conotação aí meio errada, meio confusa, meio estranha. Toma cuidado, porque tudo é dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não tem nada, você não faz nada, você não vai pagar uma luz. Você, vamos dizer assim, vai morar numa caverna, será? Se você vai morar numa caverna, se chegar assim, um certo tempo, você vai precisar de um médico, você vai conseguir um médico de graça? Será que você vai ter tanto conhecimento assim, saber qual a erva que vai te curar? Será que você vai conseguir se alimentar só de fruta e de flores, plantas? Vamos entender assim, uma filosofia de desapegos. Ele não sabe, não está tão inclinado ao mundo material como os outros que são materialistas, egoístas e tempo é dinheiro, essa linha de raciocínio, mundo cão. Né? Por quê? Se quem for trabalhar em radiestesia na questão de ajudar o próximo, que o próximo ele tem dois problemas, o físico e o espiritual. O espiritual pode atingir o físico, mas às vezes o físico não está ligado ao problema espiritual. O físico pode ser problema kármico, ou um problema, aí no caso kármico espiritual é no sentido de erros de vida passada. Eu não estou falando de trabalho feito para aquela pessoa. Muito bem. Né? No caso do físico, continuando, ele nasceu com um problema de saúde, volta e meia está sempre com um problema de saúde. Essa é uma questão. A questão espiritual é trabalhos feitos por alguém que tem inveja daquela pessoa, queira alguma coisa daquela pessoa, toma uma raiva daquela pessoa, quer se vingar através da feitiçaria e tudo mais, aí, né, ou quer alguma coisa pessoal daquela pessoa, aí recorre a esse tipo de coisa. Então, se a gente for parar para raciocinar, a radiestesia, nesse sentido que você vai ajudar, ela sofre uma influência espiritual, naquela sim. Tá? Quem não precisa realmente de dinheiro é quem está na espiritualidade. Lá não existe essa moeda. A moeda lá é outra. Você faz trabalho e recebe como bônus hora. Bônus hora seria, né, o tempo X que você trabalha lá, que você emprega lá, e é compensado com um pedido que você venha fazer, o merecimento que você venha fazer. Por exemplo, uma pessoa que nunca trabalhou, vai ser difícil para ela trabalhar lá em cima, certo? Então, por exemplo, se ela faz uma solicitação, eu quero visitar meu parente, você tem que ter uma permissão para visitar esse parente. Aí se pergunta, ou vai se ver, quantos bônus horas você tem de crédito para realizar esse pedido? 0. Então não vai, minha filha. Você não pode. Infelizmente, não é barganha. Tudo é trabalho, tudo é compensação. Né? Aqui você trabalha fisicamente e recebe em dinheiro. É o teu pagamento. Lá em cima você trabalha, estuda, você faz alguma coisa, ajuda em alguma coisa, desenvolve alguma coisa, bônus hora. Até aí entendido. Né? Mas existe
uma brecha. Existe o livre-arbítrio dele, tanto lá como cá, mas vou falar de lá. O livre-arbítrio é ele chegar e não querer ficar lá, por algum motivo. É muito rígido, não tem isso, não tem aquilo, não estou acostumado com essa vida, né? São aí umas pessoas, umas entidades, uns espíritos muito, né, categóricos, tem uma disciplina enorme. Já que eu tenho um livre-arbítrio, eu não quero ficar aqui, eu quero ficar solto no espaço, no mundo. E aí sem proteção, sem orientação, ele vai fazer o que quer, né? Ele vai para onde quer. Mas até certo ponto ele consegue isso. Mas depois pode acontecer duas coisas ruins. A primeira ele vai sem permissão, então ele está à mercê do que acontecer pelo meio do caminho. Certo? Por exemplo, menos pior, ele, por exemplo, vai visitar seus parentes e lá tem um choque. Um choque. Então a família estão disputando a herança dele, que na verdade lá ele descobre que ninguém amava ele, só estava interessado na herança dele. Outra, que ele foi envenenado por causa da herança dele. Outro foi assassinado por causa da herança dele. Aí ele começa, a ter um choque. E esse choque passa a ser que ele, né, tem uma revolta, um problema psicológico, e ele venha a desfalecer e parar no umbral, que é uma região totalmente escura, onde vai sua consciência cobrar para aquilo que ele fez, e da vibração dele abaixou, e ele pode ficar lá sendo atormentado. Depois, para sair de lá, vai levar um tempinho, até ele reconsiderar isso, ou ele tiver misericórdia para sair de lá pela ajuda dos irmãos socorristas, né? Mas isso é o de menos, porque ele só, vamos dizer assim, ficou rebelde, né? A outra, ele sair por conta própria, pelo livre-arbítrio dele, do plano que ele está, e no meio do caminho ele ser usurpado por energia negra, espíritos malvados, e o prender para servir de escravo nas maldades e tal, e coisa e tal. Então, assim na Terra como no céu, como tem lugares aqui no mundo físico que você não pode entrar, certas comunidades você não pode entrar, né? Tem sequestradores, se te sequestrar, você vai virar mercadoria na mão deles, barganha e tudo mais, e corre vários riscos. No espírito é a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer, né? Se você vai trabalhar com esse lado espiritual da coisa, alguém se consulta, uns vêm assim desconfiado, que tem alguma coisa estranha, e o pêndulo apontar que tem um problema espiritual ali. Se você não cobra, a espiritualidade de luz está contigo, te apoiando, te ajudando naquelas informações precisas, claras. Certo? Porque você está fazendo uma caridade pura. Você não está em intenção de barganha, você não está cobrando nada. Então você recebe uma informação, uma proteção. Por quê? Falo em proteção porque eu falo que se um pêndulo não estiver bem consagrado, né, não estiver bem limpo, ele pode sofrer uma influência negativa e te dar informações erradas, onde vai fazer você acreditar, onde você não vai duvidar e você vai errar tanto
que vai desistir da rastresia lá na frente, ou pior ainda, eles vão fazer você acreditar, eles vão te levar para uma linha mística na qual você vai favorecer essa energia negativa como seu carro-chefe, como seu guru. E na verdade você vai ficar tão encantado, tão hipnotizado, que você vai abraçar essa energia. E se for questão financeira, você vai se iludir, mas no início você vai ficar encantado. Certo? Então você tem que ser um rastesista. Se for encarar essa linha, tem que ser um rastesista definido espiritualmente, o melhor que puder na área espiritual, ou seja, leituras positivas, leituras positivas, pensamentos positivos, meditação, atitudes positivas, tudo na linha, assim, positiva, né? Uma pessoa caridosa, uma pessoa amiga, que não tenha, de preferência, rancores e tudo mais. Né? Porque se você tiver algum desvio, alguma vibração negativa, você vai ter uma influência negativa, porque, vamos dizer assim, as tentações são muitas. Outra coisa também, se seu ambiente estiver, por exemplo, negativo também, sujo, espiritualmente falando, você não vai ter uma rastresia positiva, vai te dar informação errada. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Que se você for daquela linha de cobrar, porque eu paguei pelo curso, vou cobrar, com tudo que eu te falei, você acha que uma espiritualidade de luz vai estar ali, a não ser que ela separe as coisas. Que tipo de pesquisa ele está fazendo, qual o objetivo dele? É ajudar alguém? É uma coisa. Se ele está cobrando, o problema é dele. Vai que amanhã ele precise e não tenha como pagar e vai se lascar. Né? Duas, poxa, ele quer ficar rico através da rastresia, ele só cobra rastresia, não faz caridade? Estamos fora. Vamos deixar outro entrar nesse canal aí. É um risco. Se você usa uma energia para uma coisa, essa energia amanhã vai usar você para alguma coisa. Não pense também que radiestesia, cartomante, pai de santo, seja lá o que for que trabalhar nessa área, seja assim um extraterrestre, um cara imune a tudo, que nada acontece com ele. Eu só vou contar um casinho aqui para vocês refletirem e ver como são as coisas, como essas pessoas, vamos dizer assim, ter que ouvir mais os conselhos dela, né? Fazer você pensar e tomar uma decisão por conta própria. Estou falando do quê? Eu estou falando de que, certa vez, uma pessoa me pediu uma consulta. Nessa consulta, deu ali vários problemas psicológicos na pessoa, problemas espirituais e problemas de linhas assim que terríveis. E apareceu ali problema de risco de vida, um acidente com risco de vida. Eu fiquei assim, poxa,
E agora, né? Estranho isso, assim. Eu fiquei desconfiado, com medo, pensando que tivesse alguma informação negativa para me passar essa informação negativa também e me lascar lá na frente. Aí eu cheguei, né, para uma outra pessoa que ela tinha conhecimento aí em cartomância, em radiestesia também, e pedi para ela ver uma situação, mas não disse o que era, tá? Aí lá, passei o nome da pessoa, tudo bonitinho, estava pesquisando. Muito bem, aí ele me veio com a resposta. Deu a pessoa assim, assada, frita cozida, e deu um troço aqui de risco de vida para ela. Você também viu isso, vem cá. Você tem alguma cartomante, assim, que possa confirmar isso para ser 3-0? Porque o que você viu, também vi. Só que eu, né? Como vai se dar essa pergunta, né? Como é que vai dar essa resposta? Como é que vai ser essas coisas, assim, e tal e coisa, né? Você tem uma pessoa muito bom, excelente, eu vou falar com ela a respeito disso, tá? Passou esse caso aí para essa cartomante. A cartomante confirmou, né? Eu falei, cara, são 3-0. Não convém passar essa notícia para essa pessoa. Eu vou aqui trabalhar num gráfico onde, se for uma questão de poder interferir nesse karma e evitar esse acidente, tudo bem, tá? Do contrário, se tiver de acontecer, para que aconteça da forma mais sutil, vamos dizer assim, possível. Certo? Tá. Trabalhar no gráfico, né? E tive de pedir, vamos dizer assim, perdão pela interferência para isso não acontecer, né? Fazer com que essa pessoa passe por uma outra sensação, que leve um susto e venha entender o que, né, se recomenda para uma anestesia. Isso, se fosse pago, eu teria essa permissão? Se fosse pago, seria atendido? Se, sendo cobrada essa pesquisa, eu não estaria mexendo com o meu ego e dizer, eu sou tal, e passar a informação para a pessoa ganhar, né, ficar mais assim na minha mão, e etc. Mexer com o meu ego. Tem tudo isso. Aí, a cartomante, que segundo o rapaz lá era bambambam nessa área, era uma excelente cartomante. Inclusive, eu escutei o áudio da conversa dele, ele me passou o áudio, né? Porque ele também se consultava com ela quando eu estava com dúvidas. Era uma excelente conselheira, até gostei da menina. E eu fiquei sabendo que no início desse ano ela conheceu uma pessoa e namorou com essa pessoa, e simplesmente essa pessoa limpou a conta financeira dela de uma tal maneira que ela se desesperou e cometeu aí um ato doido, tirou a própria vida. Olha, é polêmico isso, é de pensar, é de doer, porque várias perguntas surgem para refletir sobre isso, né? Do tipo assim, poxa, ela sendo cartomante, será que ela não ia ver isso nas cartas? Tá, quando a pessoa está com amor, está com uma influência X, não vai ver. Não vai nem imaginar. E se botar as cartas, vai estar com informação errada, negativamente. Ou seja, espiritualmente falando ali de magos negros, energias negativas, não vão deixar ela ver.
Uma influência negativa que passou ali e não deixou ela agir. Aí você pode pensar assim, poxa, passava no destino dela. Será? O destino de ninguém é cometer um ato a esse nível. O destino é você aprender, lutar e superar. Seja o que for, inclusive depressão, que quem fala em depressão, a primeira coisa que pensa, quem tem, é cometer um ato desse. Certo? Então, até na questão de doença, você não tem essa liberdade. Vamos dizer assim. Então, por que ela não suportou isso? Aí eu digo, mexeu com dinheiro, mexeu com tudo. Quando você namora alguém e você está com dinheiro para sustentar uma vida, o amor é lindo e maravilhoso, mas quando esse dinheiro acaba, o amor também acaba. Não é verdade? Tem gente que já passou por isso e chegou a essa triste conclusão. Tem gente que dá conselho para as pessoas, como guru: viva no mundo imaterial, viva no mundo sem apegos. São falácias. Quem dá conselhos sobre isso, desapego, não sei o que lá, quando chega a hora dela, olha que ponto que se chega. Não é verdade? Ela não tinha o direito, a permissão de cometer esse ato, né? Porque o cara limpou a conta dela. Sabe aquela pessoa assim, eu não vivo sem dinheiro, nesse mundo ninguém vive sem dinheiro, eu não tenho como começar do zero. Levei muitos anos para ter o que eu tenho e fui surpeada em segundos. Não vai haver tempo para isso, não vou ter como, né, me levantar, não tenho ninguém para me ajudar, ou melhor, sair fora de cena. É isso aí. É isso aí. Tem gente que acredita piamente em certas previsões, em certas coisas, né? E que moral se pode tirar disso, de uma pessoa que aconselha uma outra e chega na vez dela? Sim, volta a pergunta, né? Ser ou não ser, pontinho, 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 radiestesista, cartomante, pai de santo, tudo tem a sua responsabilidade, tem a sua preparação, né? E tem os dois lados que você queira seguir. Você vai seguir aquela porta que é larga, fácil de entrar, ou vai seguir aquela porta estreita que é difícil de passar, e nem que você tenha uma barriguinha saliente, tentar passar de lado. Tem disciplina, tem muitos, né, coisa a fazer voltada para essa missão, que quem é radiestesista, pelo menos quem tem um dom, que nunca fez o curso, tem uma missão. Então ele tem que ser o mais neutro possível e saber como lidar com essa situação. E não achar que é um dom de você tirar proveito, seja de como for, porque o final é triste. Com quem quer ficar acompanhado? Com a luz ou com a escuridão? Sim, porque até então, quem pensar assim, vamos deixar isso para depois, o que acontece para depois, é terrível, né? Porque, como eu sempre digo, nessa linha, quem está se servindo de uma energia que não conhece, ou pensa que conhece, com certeza amanhã vai ser servido, vai ter que servir ela, de qualquer forma. Então você acaba espiritualmente virando escravo deles. E quando é que você se liberta disso? Aí tem o prazo da sua consciência em ela refletir a respeito disso, né? Aceitar isso, para se livrar disso e ser socorrido pela espiritualidade, para você, na próxima encarnação, você passar por isso de novo, e que chegado a tal ponto de te darem esse dom, seja de radiestesia, cartomante e tal, você ter esse momento entre a cruz e a espada e optar pela cruz,
não mais pela espada, porque alguma coisa já te disse desde o início. Poxa, é um dom, ganhei de graça, por que eu vou cobrar? Ah, esse mundo é assim, é cruel? Será se Deus não te dá com uma mão e te ajuda com a outra? Ou Ele tira com uma mão e te dá com a outra? Ele fecha uma porta, mas não te abre uma janela? Será se você já parou para pensar nisso? Então eu vou deixar aqui para você refletir quanto a isso. Comentários abaixo, que a gente continua, porque esse é um tema muito longo, muito polêmico. Se for o caso, de acordo com o comentário, a gente faz um vídeo mais a respeito disso. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo.